Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Que bom ter você aqui com a gente. Vou te fazer um pedido desde já. Você está inscrito no nosso canal? Tá não, é? Tá esperando o quê? Se inscreve no nosso canal. Isso é muito importante pra gente, hein? Se inscreve, assim a gente continua prestando esse serviço para esse enorme Brasil. Beleza? Eu sou Gil Vieira, sou professor de Geografia aqui do Explicaê e é muito bom ter você aqui com a gente, certo? Bom, a gente vai responder essa questão de ciências humanas, essa questão do Enem 2023 de primeira aplicação. Vamos responder essa questão comigo agora, certo? Fazer a leitura do texto, depois eu faço algumas observações, a gente segue para o comando e vai encontrar o gabarito. Mas vamos nessa? Vamos fazer a leitura do texto comigo agora. A Cordilheira do Himalaia tem mais de 50 milhões de anos, sendo classificada como a maior cordilheira do planeta. Originário da língua sânscrito, comum na região, seu nome quer dizer morada da neve. É possível encontrar nessa cordilheira as 15 maiores montanhas do mundo. Ao todo, existem mais de 100 picos, que contam com altitudes bem maiores que 7.000 metros. O Everest, considerado o ponto mais alto da Terra, tem nada menos que 8.848 metros de altitude. E continua crescendo aproximadamente 0,8 milímetros a cada ano. Beleza? Esse é o nosso texto, hein? Gil, que conteúdo essa questão exige de mim? Bom, antes do conteúdo, a competência exigida é a competência 6, ok? Competência 6. Competência que trata da relação sociedade e natureza. Tá? Competência 6 é a competência que exige conhecimento acerca da relação sociedade e natureza. Então, estou escrevendo aqui, é uma questão de sociedade e natureza. É uma questão da geografia física, hein? Questão da geografia física, que os alunos têm uma certa dificuldade, hein? Mas que assunto dessa relação sociedade e natureza a questão trata? Relevo. Este é o assunto exigido seu conhecimento, relevo. Agentes formadores e modificadores do relevo. Sobretudo e principalmente, tectonismo, tectônica de placas. Tectônica de placas, beleza? É este o conteúdo exigido seu conhecimento. A tectônica de placas, relevo, tá? As formas presentes na superfície do planeta Terra. E aí o texto trata da Cordilheira do Himalaia, tá? Trata da maior cordilheira do mundo, os chamados dobramentos modernos, né? Então, o que é trazido aí são os dobramentos modernos, ó, dobramentos modernos. Uma estrutura geológica marcada por movimentos tectônicos, por movimentos endógenos. Os dobramentos modernos são as maiores cadeias montanhosas que existem no mundo. As maiores cadeias montanhosas que existem no planeta Terra são os chamados dobramentos modernos. Montanhas estas que têm, tá, picos bem pontiagudos, bem pontiagudos, os vales entre essas montanhas é muito encaixado, formando um V, e esses picos, eles são cobertos pela neve. Tá aí, não é? A origem do nome Himalaia, segundo a língua sânscrito, né? Morada da neve. Então esses picos aqui, geralmente, eles são cobertos por ela, cobertos pela neve. Olha aqui, como disse, os vales encaixados aqui, na forma de um V, tá vendo? Os vales bem encaixados aí, na forma de V, são os dobramentos modernos. Bom, só deixando claro que os dobramentos modernos, essas grandes cadeias montanhosas, elas são montanhas cenozoicas. Elas datam a era cenozoica, data o terciário, ok? Então são recentes, são modernos, porque datam a última era geológica do éon fanerozoico, a era cenozoica, o período terciário. Não é o período atual, porque o período atual é o quaternário, mas é o período que antecede o que estamos agora, é o chamado terciário. Então essas montanhas são montanhas terciárias, elas datam, tá, a era cenozoica
Então, a era é cenozoica e o período é o chamado terciário. Era cenozoica, terciária, é a era que essas grandes cadeias de montanhas surgiram. Montanhas como os Andes, a Cordilheira dos Andes, montanha como os Alpes, beleza? Montanhas como os Pirineus na Europa, Pirineus no continente europeu, montanhas como os Apeninos na Europa também, no território italiano, montanhas como as rochosas, as montanhas rochosas, ó, beleza? No oeste dos Estados Unidos, montanhas como a cadeia do Atlas, no norte da África, e muitas outras montanhas que existem pelo mundo são exemplos de dobramentos modernos. São áreas de profunda instabilidade tectônica. Profunda instabilidade tectônica. Essa é uma estrutura geológica de muita instabilidade no terreno, de muita tensão geológica. São áreas com intensa atividade vulcânica, são áreas com vulcões ativos, ou seja, vulcanismo é característico dessas áreas de profunda tensão da crosta, instabilidade geológica, vulcanismo, são áreas também com ocorrência de abalos sísmicos, abalos no terreno, tremores de terras, os chamados terremotos. As áreas de dobramentos modernos são áreas sismológicas. Beleza? Certo? São as características dos chamados dobramentos modernos. O Himalaia é um desses dobramentos, a Cordilheira do Himalaia, considerada a maior cordilheira do mundo. Onde está o teto do mundo, o pico mais alto do planeta, que é justamente o Everest, com seus 8.848 metros. Beleza? Fechou? Até aí tá tudo bem? Tudo tranquilo? Agora vamos lá. Olha o comando. Qual a dinâmica natural responsável pelo fenômeno apresentado? Qual a dinâmica natural? Não quer saber a datação, quer saber a gênese, a origem. A origem dos dobramentos modernos tem a ver com orogenia, com movimentos orogenéticos, hein? Movimentos, é o que Gil aqui está escrevendo, ó. Movimentos orogenéticos são eles que formaram, né, as maiores montanhas do mundo. Movimentos orogenéticos, ok? Orogênese. Movimentos orogenéticos vem de orogênese. Oro significa montanha. Gênese, origem das montanhas. Isso tem a ver com forças horizontais, com pressões horizontais, resultante da movimentação de placas tectônicas. Tá? Resultante do movimento de placas, do encontro de placas tectônicas. Então, olha só, existe um movimento de placa em que as placas tectônicas se encontram e uma mergulha debaixo da outra, tá? Esse é um movimento conhecido como subducção. Não esquece que aqui nós temos o manto e aqui é material, tá? Líquido, fluido, não é? Isso é magma, aqui é magma, ok? Isso aqui acima são as placas. Essa placa está mergulhando, ó. Elas estão colidindo, uma encontrando a outra, ok? Essa é uma placa oceânica que ao colidir com a placa continental sofreu dobras, enrugou, levantou, formando as grandes cadeias montanhosas, formando os dobramentos modernos no continente, tá certo? Aqui, como você tem o mergulho dessa placa, o continente aqui, ó, o fundo do mar, mergulhando no manto, vai, tá? Essa rocha sofrer fusão, essa rocha aqui, ó, essa placa, esse pedaço da crosta está virando magma, vai aumentar a oferta de magma aqui, esse magma vai subir e aqui, ó, vai ter vulcanismo, vai ter derrames magmáticos, beleza? As placas vão se atritar, o atrito entre elas vai gerar rupturas e vai formar abalos sísmicos. Esse é um movimento conhecido como subducção. Esse é um encontro de placas chamado de subducção, beleza? Só que há um outro movimento quando duas placas continentais se encontram. Se duas placas continentais se encontram,
Observe, são duas placas continentais. Não tem placa oceânica aqui, ó. Esse é um movimento de obducção. Obducção, beleza? Esse é um movimento de obducção, não é de subducção. Agora eu tenho as placas se encontrando e elas vão se entrelaçar. Uma placa colide com a outra, isso vai gerar o entrelaçamento dessas rochas. Esse entrelaçamento entre essas rochas fará aqui o terreno dobrar. O terreno aqui vai dobrar e aí vai formar grandes cadeias de montanhas. Foi assim que nasceu o Himalaia. O Himalaia nasce quando a placa continental euroasiática, asiática. A placa euroasiática, ela colidiu, ela encontrou-se com a placa indo-australiana. Placa indo-australiana, beleza? Duas placas continentais, indo-australiana, euroasiática, esta colidindo com esta. Essa colisão é uma obducção que formou a cordilheira do Himalaia. Então, assim foi levantado o Himalaia. Então, isso aqui seria exatamente como nasceu, a partir de pressões horizontais, a cordilheira do Himalaia. Beleza? Já foi assim, através da subducção, que nasceu a cordilheira dos Andes. Certo? Mas tudo isso vem de quê? Tudo isso vem do encontro de placas tectônicas. Tudo isso vem do encontro das placas tectônicas. Tudo bem? Não esquece que há um outro movimento de placa, que é o movimento que a gente chama de transformante ou conservante, em que as placas se encontram assim, ó, lateralmente, tá? Em direções opostas, em movimentos contrários. Essas placas, elas estão se roçando uma ao lado da outra, tá? Isso aqui é o movimento transformante ou conservante. Então, um limite conservativo, tá? É um limite conservante. Isso aqui é encontro de placas, é a colisão, é a convergência de placas, ok? Então, o que você está vendo aqui é a convergência, encontro de placas, tudo bem? Convergência, encontro de placas é convergência, certo? Aqui você tem o movimento transformante, tá certo? Conservante. Então, esse é um movimento chamado de conservativo, conservante. Transformante ou conservante? Transformante ou conservante, tá bom? E nós temos um outro movimento em que as placas, elas se afastam. As placas tomam direções contrárias, ó, uma afasta-se da outra. Aqui debaixo você tem o magma, ó, certo? Esses limites estão cobertos por água. Se estão cobertos por água, esse magma que vai subir aqui, ó, tá? Por essa falha, vai encontrar água, vai resfriar e aí vai virar rocha. Vai começar a nascer uma cadeia montanhosa através do resfriamento do magma e da expansão do continente no fundo dos oceanos. Essas grandes cadeias montanhosas no fundo do mar, elas recebem o nome de dorsais. Isso é uma dorsal. Esse limite é chamado de que, Gil? Esse daqui é um limite chamado de divergente, tá? Então, esse é um limite divergente. Divergente. Ou seja, as placas estão se afastando. Então, este é um limite divergente. Beleza? Tranquilo. Gil, os limites convergentes, eles são chamados de quê? Os limites convergentes são ativos. As placas estão em atrito, então é um limite ativo. O conservante também é ativo, porque as placas estão em atrito, as placas estão em contato. Já o limite divergente é chamado de passivo. É um limite passivo. As placas estão se afastando. Não existe aí uma ação conflituosa entre as placas. Então, um movimento passivo. Beleza? Tranquilo? Esse limite aqui de subducção é chamado de destrutivo. Esse é destrutivo, subducção, a placa está sendo consumida e destruída. Esse divergente é um limite chamado de construtivo, porque o magma em resfriamento está construindo a crosta, está se formando rocha. Então, é um limite construtivo. E esse aqui é um limite conservativo, tá? É o limite transformante, ele é conservativo. Beleza? É isso. Fiz aqui para você um resuminho de tectônica de placas, um resuminho aqui, tá? De estrutura geológica com os dobramentos modernos,
a causa da formação dessas grandes cadeias de montanhas chamadas de dobramentos modernos. Ok? Beleza? Se você gostou desse vídeo, dessa resolução, deixa seu like, comenta. Isso é muito importante para a gente, tá? Se engaja no nosso conteúdo, faça o nosso canal crescer e espalhar o Explica Aí para mais pessoas nesse país. Valeu? Forte abraço. Valeu. Até a próxima.